Vai acontecer. Tá, não é no competitivo. Patente perfil. Ah, tá, peraí. E aí, galera do História Sem Cheat, aqui quem fala é o Faladir, também conhecido como Felipe ou Xabu. E ao meu lado, que na verdade não está do meu lado, mas um dia estará. Você sempre fala isso, velho. Eu sei, mas é que eu gosto de lembrar eles. É que aí vai que um dia eles pagam a passagem só pra você ficar do meu lado aqui, que lindo que ia ser. Enfim, é o Lucas, vocês já conhecem, também conhecido como Alistrel. Aplausos. E aí, Brincadeira. é que você vai de terrorista ou contra terrorista? Os dois são terroristas, né? Então tanto faz. Beleza, qual terrorista você vai escolher nessa Eu vez? vou com o terrorista do bem, que é o terrorista. Tô brincando. Ah, droga, vou ter que mudar de coisa então, porque falta escolher automaticamente. Ah não, tô no contra terrorista. Tá, então galera, a gente tá jogando aqui o Counter-Strike, a gente tá no aquecimento. É um jogo bastante conhecido, ele é de 2000, mas esse é o CSGO, né, que a gente chama. Que é de 2012, é um FPS extremamente conhecido, na verdade. Eu acho que quem joga videogame provavelmente já ouviu falar ou já jogou, porque foi na Lan House com seus amigos e ficou gritando que nem Psicopata. quem não tinha o que fazer, e a sua mãe ficou falando: moleque, para de gastar meu dinheiro, você vai foge da escola pra ir pra Lan House e ficar jogando CS. Enfim, todo mundo já passou por isso. Não, mentira, mas uma boa parte da galera que joga já passou por isso. E a gente vai jogar esse jogo. Meu Deus, tem um cara atirando muito em mim aqui. E esse jogo ele é bacana pra falar de terrorismo, mas antes de tudo eu quero falar que a gente vai jogar o time falar de Acredito que eu morri, velho. a gente vai jogar o time falar de contra o time Alistrel. Exato, o Alistra acabou de morrer, como vocês puderam Sim. perceber, mas esse é o aquecimento, tá tudo certo. 2 segundos pra começar. Então, se você acha que eu vou ganhar, o que é claro, como todos os jogos. Muito provavelmente, ele é bem melhor nesse jogo que eu, hein, gente, eu tô avisando. Ah, já começou o choro, já começou o choro. Você é melhor nesse jogo que eu, eu admito que as pessoas são melhores que eu. show. Não é igual você no Civilization, que fica falando que é melhor e perde. Não, não dá pra admitir algo que não é verdade, né? Então. Bom, então, eu estou de terrorista e o Alistrel tá de outro Outro terrorista, terrorista. que na verdade também é conhecido como contra-terroristas, porque esse jogo é dividido nesses dois. Então vocês vão ver aí. Ó, esses bots estão muito fáceis. Cadê você? Só falta você, olha lá. Ah não, beleza. Agora Ô, foi. bosta. Você me Tinha um matou com a Glock 18. Então, galera, um dos motivos de a gente ter escolhido esse jogo, na verdade a gente ia fazer esse jogo antes, né? Logo quando aconteceu aquele monte de coisa na França lá, pareceu bastante plausível a gente falar disso. Só que a gente estava no começo do canal, então a gente queria começar fazendo aquela introdução pra vocês. E depois veio o Natal, né? A gente decidiu fazer um especial de Natal e tudo mais. E finalmente a gente teve aí esse tempo aí, né, hábil para poder fazer o jogo. Esse jogo aqui especificamente. E aí a gente, né, vai trocar uma ideia de onde é que vem esse termo terrorismo, de como é que a gente pode falar que um grupo é terrorista ou não, de onde é que vem essa ideia. E os acontecimentos atuais aí, né, nem todos aconteceram exatamente, tipo, ontem ou esse ano passado, algumas coisas mais... isso mesmo. desculpa, paro de falar quando eu tô atirando os outros, né? É, normal. Mas é muita Nossa, emoção. uma galera aqui, mano. Você vem Mas a ideia é essa, galera. Continue distraindo ele. Filha da mãe me matou. Então continue distraindo ele que aí meu time ganha. Filha da mãe, morri também. Mas então, e a ideia é assim, a gente pensar um pouco de onde é que vem essa ideia de terrorismo, né? Terrorismo, se você for pegar a raiz da palavra, vem daquele que causa o terror, né? Aquilo que causa o terror. Seria em termos aí bem chulos, aí, bem basicões, ações que tem como o único intuito aí gerar uma espécie de desespero na população e tudo mais. Muitas vezes essas ações são armadas através de bombas ou armas de fogo mesmo. Mas é bom a gente começar a pensar quem de fato são os grupos que fazem esse tipo de ação. Será que só mesmo grupos aí ligados ao que a gente costuma ver na mídia como terroristas cometem esse tipo de ação? Será que não tem outros? Eu passo a falar pra vocês que ele estudou mais isso. Porque basicamente eu sou o terrorista aqui. Afinal, tô de Exato. ferro. Enfim, na verdade,
Só uma última coisa que eu queria acrescentar na definição de terrorismo é que ele geralmente é usado. Ele não é muito. Não existe um consenso do que é terrorismo. Então ele é muito usado pra falar assim, o seu terrorismo contra mim. Não tem o meu terrorismo contra você. É um negócio bastante maniqueísta mesmo. Geralmente eu sou bonzinho, no caso eu sou contra-terrorista, que nem é no jogo, e você é o terrorista. Que é o que a gente vê aí, por exemplo, nossa, ganhou, perdeu. que isso, sacanagem. Tudo bem, Exato. tá 2x1 ainda. E assim, como tudo, né? Proposta desse canal, inclusive, é provar isso pra vocês. Tem sua explicação na história, né? E aí, no caso, especificamente a formação do Estado, né? A ideia de como o Estado coloca à margem todos aqueles que vão contra ele ou contra a sua forma de existir, assim, né? Digamos, inclusive estados autoritários e tudo mais. Até porque, como a gente estava dizendo antes, terrorismo é você usar de uma ação de terror de forma para exterminar um grupo político de oposição. Se a gente for pensar assim, não é só os terroristas que a gente conhece aí, que óbvio eles fazem isso também, que fazem isso. A gente vê grupos que não são denominados terroristas que também fazem isso. Inclusive tem uma confusão aí, ó, te matei. Filha da mãe. Chora aí, ó. Tô falando e ainda mato ele. Respeita o time, velho. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu explico que é terrorismo e ainda solo. Inclusive eu vou plantar bomba aqui, ó. Fica esperto aí, ó. Agora sim eu vou causar o terror. Vou vencer os meus adversários políticos. Mas a ideia do terrorismo, ela pode ser expandida para grupos que também não são geralmente chamados como terroristas. Olha só, achei um cara ali, vacilão. Solado. Que não são chamados de terroristas pela mídia, como tava dizendo aí o Alistrel. E eu acho que a melhor maneira da gente começar a ver isso é a gente usar o jogo, porque ele já usa todas essas nomenclaturas, né? Terrorista, contra-terrorista. Aliás, explica aí pra nós o nome do jogo, velho, que você tava falando pra mim. Ah, é verdade. O nome do jogo é Counter-Strike, como a gente falou aí no começo. E o que significa Counter-Strike? Seria um contragolpe. Ou seja, alguém tá dando um golpe e você vai lá e dá um contragolpe. Uau. Não foi um trocadilho isso, gente. Poderia ter sido. Vou pensar um trocadilho contra... Nossa, quanta gente aqui, que isso? Chamaram um contragolpe inteiro agora. Enfim, mas a ideia é um contragolpe. Inclusive, a lógica do jogo, ela segue justamente o nome do jogo. Que Como assim, se os estados, né, ou se os caras aí que representam essa autoridade estatal seriam passivos diante dessa violência, assim, na verdade eles só estão se defendendo, né? Como se eles Seria fossem... essa ideia de counter, né? Counter-Strike, assim. Seria assim, eu tava quieto no meu canto, daí você atacou e por isso que eu tive que te dar um tiro. Eu tirei um contragolpe, é mais ou menos isso. Inclusive os nomes dos times é assim. Tem o terrorista e o contra-terrorista. E a lógica do jogo segue essa mesma ideia. Tem um cara no meu time que ele tá atirando na parede. Alguém avisa pra ele. Eu tô vendo. Você tá vendo isso, né? Tá vendo? Tá O extremamente Denis, ridículo. Não, ele tá tentando acertar um camarada, morreu. Ele tá Galera, tentando isso acertar um é camarada. Só pra avisar, isso é bot, O tá? destaque por ter matado mais. Chupa. Acontece aí. Mas eu já fui destaque 2 vezes ali, eu tenho 12 estrelinhas. Ah, você é muito estrela. 12 estrelinhas do terror, já tô chegando quase no nível do Osama. E aí, eu sou muito estrela, mas... O que eu tava falando antes? Nome. Então. A própria lógica do jogo, ela segue a ideia do nome e da ideia de contragolpe. Se vocês veem aí como que a gente faz, eu que tô de terrorista, eu tenho que chegar num lugar e plantar uma bomba. No caso, o time do Alistrel não pode deixar que eu faça isso. Se eu fizer isso, eles têm que desarmar essa bomba. E mesmo que assim, uma vez que a bomba seja plantada, mesmo que eu mate todo o time terrorista, ou no caso terrorista sem um counter na frente, eu perco. Eu tenho que desarmar a bomba. Tipo, se eu não desarmar, eu perco de qualquer maneira. Isso, porque no caso, o meu objetivo é explodir a bomba. Ah, morri. Explodir a bomba. Olha quem te matou. Mas o importante é que a bomba vai explodir. Não é nada, o camarada tá desarmando ela aqui já.
Ah, mas ele não sabe desarmar essa bomba aí, foi programada pelo. Meu, tem um cara do meu time que ele tá andando totalmente perdido. Acho que ele não recebeu as instruções lá do galera. Enfim. E, e a ideia é essa, ele tem que desarmar a minha bomba, a bomba que os terroristas vão plantar. Ou seja, é toda essa lógica que eu tava falando aí do golpe e do contragolpe. Eu sou o terrorista, então eu vou lá e dou o golpe, e ele tá só se defendendo e tem que evitar que eu consiga dar um golpe. Então ele cai nessa ideia que a gente geralmente vê na mídia, que o Alistair tava falando, de que, Nossa senhora. que existem os terroristas que vão lá e fazem o terror, e tem uma galera que são os estados que se protegem desse terrorismo. E é legal que assim, o terrorismo está muito ligado à imagem que você tem da pessoa que faz a ação em si. Né? Aqui, inclusive, você tem, como vocês podem estar observando aqui, né? Eu estou andando entre os personagens aqui. Os terroristas eles se vestem, né, todos encapuzados e tudo mais. E os não terroristas, no caso, né, os contra-terroristas, eles têm essa roupinha mais militar, digamos. Isso também vai para vem de toda uma questão aí de iconografia que a gente tem do terrorismo, né? Geralmente você, hoje em dia, e a gente pode partir para um segundo ponto aí desse bate-papo, você associa muito pessoas com vestimentas e hábitos árabes, né, ao terrorismo. Tem inclusive uma coisa que tá rolando no Facebook aí esses dias, que tem uma menina loira, né, de olho claro aí, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, com um fio na mão, e aí tem um comentário falando, né, que se fosse uma muçulmana com bandeira, né, de um país muçulmano atrás dela, seria sinônimo de terrorismo, como essa loirinha aí é sinônimo de liberdade e tal. E isso é bem complicado, né? A gente tem com o tempo associado certos grupos, né, étnicos aí, e grupos nacionais ao terrorismo necessariamente. E isso é, assim, pra dizer o óbvio, preconceito. Exatamente. E justamente porque quem define quem é terrorista, muitas vezes são os estados. Nossa senhora, eu sou horroroso. Ai meu Deus. O Bot Alfred me matou, filha da mãe. Então muitas vezes quem define quem é terrorista é quem tem poder para definir isso, que é a mídia ou os estados. E é aquilo que a gente falou. O termo terrorismo é geralmente usado da maneira de falar o seu terrorismo contra mim, não é o meu terrorismo. Não existe um termo de terrorismo que abarque todas as violências de terror para exterminar o político. Nossa, eu vou matar o cara com a faca, não deu. Exato, e aí se a gente for pensar nas ações terroristas, né, de grupos colocando bombas em locais e públicos, né, ou o pessoal entrando aí, que foi o caso da França aí, acho que é Bataclan, né, o nome do negócio lá, do clube. Tá. A gente pode pensar também em ações que estados já cometeram, né, como... Não só o Estado Islâmico, tá? Não só o Estado Islâmico. Dos Estados ocidentais, por exemplo, Estados Unidos quando vai atacar o Iraque e aí, em teoria, erra, a bomba e acerta hospitais, escolas e tudo mais. Nossa senhora! Com toda a tecnologia que eles têm, eles conseguem errar uma bomba num hospital, né? Incrível. Exato. Ou então, falando dos Estados Unidos de novo, né, mas não querendo fazer nenhum tipo de perseguição, mas enfim, os caras pedem, né? A própria bomba atômica em Hiroshima, por exemplo, né? Se aquilo não é um ato de terrorismo estatal, não sei mais o que pode ser considerado, né? Exatamente. Era uma cidade civil, né? Sem importância estratégica e ainda assim uma bomba. E assim, não é uma bomba qualquer, né? Não é uma bomba de São João, é uma bomba atômica, uma das maiores bombas que a humanidade já produziu. E a maior bomba da época é jogada nessa cidade, matando uma galera, né? E aí é que é importante a gente pensar isso. Será mesmo que é tão preto no branco como esse jogo mostra? Né? Você tem mocinhos e bandidos assim, bem fantasiosa e maniqueísta, como o Faladinho falou. Acho complicado, né? Muitas vezes os terroristas também usam farda, né? Exatamente. E eu queria falar que, inclusive, você só tá ganhando porque os seus bots são melhores que os meus. Você configurou os seus bots para serem melhores que o meu. Sim, eu bati um papo aqui com o computador e eu falei, computador, te gosto tanto. Isso é extremamente injusto. Ó o Denis, aquele seu camarada que tira na parede, sempre para vivo, velho. Lógico que ele não faz nada, olha aí o frag dele. Morreu. O Denis tá tenso. Não, injusto pra caramba. Não, mas você tá melhor que eu, bem melhor que eu. Mas vocês estão ganhando porque o seu bot tá carregando.
Meu bot é foda, mano. Mas enfim. É. E por isso que a gente, quando a gente começou o jogo, a gente deu essa brincada, né? De, os dois são terroristas de qualquer maneira. Porque muitos desses estados que dizem combater o terrorismo cometem terrorismo em vários lugares. O Alistair já deu exemplos aí dos Estados Unidos, mas a França também faz isso. Nossa, quanta gente! Que susto! Você tava no meio dessa galera? Não, eu já morri faz tempo. Nossa, parece nunca vi tanto CT na Você minha morreu? vida. Morri, tinha complicado. Pô, eu nunca consigo fazer aparecer na sua câmera, velho. É lógico que eu morro. Olha isso, seus bots são muito melhores que os meus. Sacanagem isso. Mas enfim. E por isso que a gente fez essa brincadeira, né? Porque vários estados também fazem isso de usar o terror pra acabar com grupos políticos de oposição. Inclusive, a gente tem um exemplo disso no Brasil. Na época da ditadura, muitas pessoas chamaram a galera que fazia de guerrilha de terrorista também, né? O que em certa medida pode ser compreendido como terrorismo por um lado, mas não era tanto porque não era direcionado a civis, era direcionado mais a bancos, essas coisas. Mas quando o Estado brasileiro ele vai lá e tortura pra sumir com uma posição, ele tá fazendo a mesma coisa, ele tá cometendo um ato de terror. Sim. É que, se a gente for analisar na história, terrorismo se tornou um nome comum para todo mundo que fosse contra um Estado. Se você vai contra o Estado, aquele Estado te chama de terrorista. Independente das suas ações, normalmente. Se as suas ações são, assim, levemente fora do sistema, assim, né? Se você fere a lei de alguma maneira, você é considerado terrorista automaticamente. E aí você está colocando no mesmo saco a galerinha que lutou pelas liberdades políticas aqui no Brasil e o pessoal que explode bombas em cafés, tá ligado? Assim, por uma questão religiosa, ou seja, são muitas ações que levam alguém a cometer um ato, né, violento, né, um ato baseado em armas. E quando você pega e chama tudo isso de terrorismo, você está tipo, negando, né, deixando de conhecer aquela, né, o que tem por trás daquilo. E às vezes o contra-terrorismo, na verdade, é o terrorismo que a gente vê na TV. Às vezes o cara tá lá explodindo, não tô dizendo que isso justifica, tá, gente, em nenhum momento. Mas muitas vezes o cara tá lá explodindo o café ou tá lá metralhando o clube porque algum tipo de violência está sendo feita no país dele também. Não estou dizendo casos específicos, não estou dizendo que esse é o caso lá do Bataclan nem nada disso. Mas muitas vezes o terrorismo que a gente vê aí sendo totalmente execrado pela polícia, pela mídia, aliás, é muitas vezes uma resposta a alguma coisa que foi feita anterior. Exatamente. Né? Uma invasão, alguma coisa assim. Sempre é muito bom entender, né? O que tem por trás, é procurar entender. E na verdade, né, que a gente chama... todo mundo que é de, por exemplo, nem todo muçulmano é bomba. Isso é um preconceito sem precedentes. Muitos muçulmanos, né, foram atacados lá na França depois que aconteceu aquilo com o Bataclan. Isso não deixa de ser uma ação terrorista também. Né? Campos de refugiados sírios foram queimados assim, tipo, criminosamente, né? Foi um crime, né? Foi queimado, foi um acidente. E isso que você estava falando de ser uma resposta, na verdade é uma resposta ao que a gente chama de terrorismo de Estado. Sim. Que é um outro conceito que surgiu aí muitas vezes para explicar, que era isso que a gente estava falando, quando um Estado ele toma atitudes que se assemelham a atitudes de terrorismo e vão a níveis desproporcionais, inclusive. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram isso, por exemplo. Existem crimes de guerra que são extremamente cruéis e o terrorismo que a gente vê são consequência disso, inclusive, desses crimes de guerra. São uma resposta para todas essas coisas que o Estado acaba fazendo. Como a gente estava dizendo, não é que justifica, mas quando a gente tem que buscar entender a raiz do terrorismo, por que um cara vai se explodir lá na França, ou entrar e matar um monte de civil, é muitas vezes porque lá na terra dele tá tendo uma invasão também, um drone, que vai lá e mata a família dele. E na visão dele isso é injusto. E gera um sentimento de vingança. E pra ele, qualquer um que represente
esse terrorismo de Estado, ele vai lá, mesmo que seja o civil, que a gente sabe que não tem a ver com a política de Estado necessariamente, ele vai lá e desconta no civil e gera essa guerra, que na verdade não é uma guerra de exércitos, mas acaba sendo uma guerra de um Estado contra civis mesmo. Ou até de drones, né? Então. É que assim. É bom eu sempre entender que um cara que decide amarrar uma bomba nele e se explodir, ele não tá achando que ele tá fazendo uma coisa errada, velho. Né? Ninguém se faz um sacrifício dessa natureza, né? Tira a própria vida achando que não, tá fazendo uma bobeira, tá fazendo merda. Então esse cara, em algum sentido, aquilo faz na cabeça dele, né? Alguma ideia aquilo tem na cabeça dele. E é sempre bom a gente ter como eu posso dizer assim, Você ganhou. É nóis. Eu quero É sempre revanche. bom a gente ter uma noção do que pode estar acontecendo, né? Mais uma vez, como a gente já falou em outros vídeos, você não precisa concordar com isso ou não, né? Ou sim, né? Enfim, você não precisa tá afim desse tipo, né, topar o que o cara tá fazendo ali. Mas é bom entender que para aquele cara aquilo faz sentido de alguma maneira. Então vamos buscar sempre pesquisar, porque às vezes não que você vai concordar com ele, mas você pode acabar descobrindo que tá acontecendo alguma coisa em alguns outros países também. Quer trocar agora, mano? Tá, pode ser. E Eu aí, tenho- assim, às Cara, vezes por exemplo, muita gente, eu ouvi gente falando aí, pô, mas os sírios, não sei o que, bababá, né? Meu, tem coisas tensas acontecendo na Síria, tensas mesmo, assim, né? É bom a gente ter um pouco de informação também antes de sair por aí falando que os caras estão vindo pra explodir pessoas e tudo mais. inclusive, muitos críticos da guerra ao terror, que é como o presidente Bush concebeu a política de combate ao terrorismo, eles falam que tem que usar esse termo em aspas, né? Porque é um absurdo você chamar de guerra ao terror quando você não olha pra si mesmo cometendo atos de atrocidade, como é também os cometidos pelo Estado. É uma pura hipocrisia. Então não é uma guerra ao terror, tem muitos outros significados por trás. Caramba, a gente matou todo mundo e ainda plantaram a bomba. Foi você, né? Yep. Nossa, eu fiquei sem bala. Eu vou te pegar. Eu vou no X1 agora. Tô até ouvindo a bomba aqui, cadê você? Tá escondido. Aí, solado. Vocês viram, né, quem é melhor, né, galera? Vocês viram, né? O cara planta a bomba, eu venho sozinho, ele ali no cantinho, escondidinho. Eu tava com aquele revólver, mano. Aham. Agora vai No chorar. papo, me carrega toda a equipe inimiga, puta que pariu. Eu matei todo mundo. Pô, a bomba sempre cai comigo, mano, que bosta. Agora vai ter que aguentar. Eu tive que aguentar esse fardo de ser um homem-bomba no último jogo, agora você que vai ser. Eu não gosto de carregar bomba, cara. Se fosse uma bomba de chocolate ainda, né? Ai, Pois ai. é. Mas Ova, enfim, mais alguma coisa pra dizer, velho? eu queria dizer que ele programou os bots pra ganhar de mim, tá, galera? Isso é injusto. Vocês não podem apoiar esse tipo de atitude. É terrorismo contra a minha pessoa. Nossa, eu tô matando todo mundo de novo. E foi por puro acaso que ele ganhou de mim. Vai ter revanche em algum outro vídeo, já vou avisando. Sobre terrorismo, acho que não tem mais nada pra dizer. Além do que eu vou fazer agora com você quando eu te achar. Cadê você? Você tá atrás do carro. Bosta. Ah lá. Bom, Olá, galera, sai daqui, foi cara. isso. Uma sugestão aí, né? Joguem um pouco o CS, como vocês podem observar aí. Não tem muito segredo, é um FPS, né? A ideia é você escolhe uma equipe e você tem que plantar bomba. Tem outros mapas, como por exemplo, te recuperar refém e tudo mais. Mas a ideia basicamente é essa, tem uma equipe querendo completar um objetivo e uma outra equipe querendo atrapalhar que essa equipe complete isso, né? Nossa, esqueci de comprar as paradas. Foda-se. Enfim, fica a dica aí do jogo, e quando jogar e você ouvir esse termo terrorista, pense bem, né? Ele vem carregado de coisas, ele não é tão simples quanto parece, beleza? Deixo um abraço a todos vocês, espero que ninguém cometa nenhum terrorismo nesses próximos dias no nosso canal. Um abraço. Beijos.